médico pediatra, e eu quero avisar para você que está ligado com a gente agora que você pode mandar suas perguntas. Tem dúvida sobre essa temperatura baixa? O que você deve fazer com seu filho? Se é pequenininho, se é maior, se não é? Manda mensagem para a gente, né? Porque nesses dias de frio, a gente que é mãe fica de cabelo em pé. Os meus filhos são grandes. Um tem 16 e um tem 10 e eu fico preocupada. Imagino você, mamãe, que tem um filhinho ali de 3, 4, 2 aninhos, 1 aninho, que ainda não sabe se expressar direito, né? Quando fica gripado, nariz trancado, dói o nosso coração, né, doutor? A gente com um filho ranhento em casa, a gente fica pra morrer. Tudo bem, doutor Juarez? Tudo bom, Flávia, tudo bom. Realmente dói o coração, né? E as mães ficam preocupadas quando eles começam a mudar o padrão, né? Então agora é um momento disso, é um momento de ficar de olho neles. Eu digo para o doutor que daí quando as mães chegam no consultório, ele trata primeiro as mães histéricas, acalma e depois vamos ver o que a criança tem. É assim? Sempre. E o que a gente pode fazer em casa, né? Porque a gurizada não gosta de meia. Né? A gurizada não quer colocar calça. E o que a gente faz? Então, eles são realmente mais encalorados em alguns momentos de vida, eles são mais encalorados, então é difícil a gente mantê-los aquecidos. E nós, mais velhinhos, a gente vai tendo mais frio, então por isso que fica naquela briga. Mas é importante entender que agora é um momento em que realmente o organismo ele tem que se manter quente dessas crianças. Quando eles estão descalços andando no piso, e hoje não é mais piso de madeira, é piso, a gente está gelando os pés. E quando a gente gela os pés, a gente tende a facilitar, por exemplo, esse resfriamento do corpo como um todo. E a gente sabe, por exemplo, que as crianças de 0 até 5, 7 anos de idade, 90% dos bichos que pegam eles, que vão vir agora no inverno, são vírus, né, Flávia? E vírus, ele adora o frio. Por quê? Porque ele se multiplica no frio. Aí a gente consegue entender que a gente já sabe hoje em dia que vírus só tem 2 tipos de remédios, chama-se calor e tempo, ou seja, um estado febril, por isso que a criança faz a febre mais do que um adulto, e esse estado febril, que é amiga, a febre é amiga, ela não é inimiga, tem que ser modulada, conduzida. E quando a gente fala de vírus, nessa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, dá aquela febrezinha, a gente fica mais assustado ainda porque a gente já pensa no pior. Na Covid-19. Na Covid-19. Só que a gente tem que entender primeiro assim, né? De novo, os estudos até agora estão mostrando que as crianças não são tão acometidas ou comprometidas com esse vírus. Eu mesmo tenho vivido vários pacientes no consultório, não só adultos quanto crianças, e elas realmente fazem quadros mais leves. É um resfriado junto com uma diarreia, geralmente, e que passa em 3, 4, 5 dias, não estende-se mais. Não vi em nenhum momento nesse ano todo, estou atendendo muitos pacientes, vários com o Covid, não vi nenhuma criança complicar e nenhuma criança realmente se comprometer. Mas a gente tem que ficar ligado, eles têm que estar tendo um certo cuidado. E é um momento agora, inclusive por causa do Covid, né, Flávia, que eles estão voltando, as escolas abriram de novo, a gente viu que realmente deve estar abrindo até para emocionalmente, né, intelectualmente não atrapalhar o desenvolvimento dessa criançada, e eles estão voltando para o Clube do Ranho agora. Voltando para o Clube do Ranho, o que acontece? Eles vão entrar em contato de novo, ficaram esse ano todo isolados, não tiveram o exercício de pegar resfriados, inclusive, de novo, a gente já falou algumas vezes aqui, a saúde é algo que a gente conquista, não é algo que a gente compre na farmácia através de um remédio. E essa conquista se faz através do exercício. Então, eu tenho pequenas doenças para treinar o meu sistema imunológico a se defender de doenças maiores. Por isso que um resfriado, uma gripe, ela não é ruim assim. Ela tem que ser entendida, inclusive, que é ali que essa criança está treinando e aperfeiçoando o sistema imunológico dela. Mas sabe que o doutor falou dessa questão da criança que ficou em casa, né? Lá em casa ninguém ficou doente, nem com gripe, porque não saíram. Então, por isso, a gente é no encontro lá do Clube do Ranho que ela vai encontrar os pequenos bichinhos, vai desenvolver os resfriados e gripes e vai ali treinar esse soldado. Eu costumo fazer uma analogia. Nesses resfriados pequenos é como se você estivesse dentro de casa e entrasse os moleques para roubarem algumas roupas no varal. Se eu não treino e não exercito justamente por esses molequinhos que entram para fazer essas pequenas artimanhas, quando chegar um grupo de ladrões fortes, uma pneumonia, um quadro mais intenso, eu não vou saber nem aonde que eu me escondo, aonde que eu ligo o alarme, aonde que eu me defendo, entendeu? Então, assim, é importante, assim como a vitamina S é através do exercício de se sujar que eu desenvolvo defesas contra os bichos, é através de pequenas doenças que eu também desenvolvo. Mamãe tem que entender que eles precisam estar aquecidos. Quando a gente fala de resfriado, tu vê, resfriado é um termo bem usado, porque justamente ele adoeceu porque ele se resfriou. Resfriando, o vírus para aqui no nariz, para na boca, que está mais frio, e ele se multiplica.
Então o chazinho da vovó, ele não é só um charme da vovó, é que na verdade quando a vovó utilizava um chá quente, ela aumentava a temperatura. Quando eu tomo um chá quente, independente da erva que eu use, eu vou estar descendo no meu esôfago que está colado ao meu pulmão, eu esquento o meu pulmão, eu esquento as minhas vias respiratórias e aquele bicho que estava se aproveitando do frio para se multiplicar, para de se multiplicar e os meus soldados aproveitam e vão lá e destroem eles. Que didática? Você encontra didática com o Dr. Juarez. Tem uma participação do nosso público, pode colocar na tela, produção. Jaqueline, tem uma bebê que vai fazer 3 meses. Ela transpira a cabecinha mesmo com frio. Estou em dúvida se ela está com excesso de roupas. Isso é normal? Bem normal. A criança até, por volta de 3 meses, justamente esse é o mês, 3 a 5 meses, ela ainda não tem o corpo, a gente chama de corpo calórico, vamos dizer assim. Ela não tem o controle térmico. Então, você não consegue perceber se ela está com frio ou não. O que é importante é a mãe ir no pé e na mão. Se ela estiver muito gelado, você tem que esquentar. E sempre de preferência as extremidades. Não enche de roupa aqui, porque aqui é uma área que está muito próxima do hipotálamo e já está mais aquecida. Então, assim, não está dentro de casa, mantém com meias, mantém com uma luvinha e aqui em cima um pouquinho mais fresquinho. Aí ela não vai transpirar tanto. E não usa touca, só quando sair. Doutora, vamos falar agora sobre alimentação, né? A água, eu sei porque, assim, tá frio, a gente que é adulto tem dificuldade de tomar água. Tem. Como que a gente deve agir com a criança? Ficar ali oferecendo a todo momento? Tem. A criança, assim como eu tenho que estar dizendo para ela a cada hora, filho, vai lá no banheiro, senta para fazer xixi, porque se ela não fica fazendo xixi de hora em hora, ela pode desenvolver uma cistite, é muito comum isso nos pequenos, porque seguram. O beber água é a mesma coisa, a gente tem que estar antenados e chamando eles, e oferecendo água para eles. Eles estão no universo da imaginação, brincando, é óbvio que eles não vão ter tempo para ter. Eles só vão justamente pedir água quando eles estão com déficit de água. A gente só tem a sede... Eles esquecem de comer, imagina esquece de tomar de comer, água. imagina tomar água. A gente tem um déficit, a gente só vai ter sede quando realmente cai um nível muito de desidratação. Ou seja, eu não preciso esperar ter sede, eu tenho que estar oferecendo. Tem mais uma pergunta, pode colocar. Thaís, minha filha tem 10 anos, ela ama tomar leite com mel. Ajuda na imunidade? Ajuda. Aí o mel ajuda. Agora, o leite nem tanto. A gente já tem uma discussão, enfim, a gente sabe muito bem que leite de vaca, ele não é um ideal e não é muito bom alimento para o ser humano. E principalmente, tem muitas crianças, principalmente os alérgicos, agora é o momento dos alérgicos. Então, assim, tem que cuidar muito, porque se essa criança já é uma criança que vive, por exemplo, tendo traqueobronquites, tendo catarros, assim, com frequência, o que ela vai acontecer? O mel e o limão aumentam a produção de muco e catarro. Tanto é que a gente usava, quando iniciava a tosse, a bisavó fazia um mel com limão. Esse mel com leite quente. Por quê? Porque o leite, ele produz muco, ele gera muco, e o mel também ajuda a soltar. Então, assim, a tosse seca, eu transformo ela com catarro, que é para chegar no final, usando leite e mel. O mel tem uma idade para usar, né? Tem, o mel acima de 2 anos. Eu sugiro sempre acima de 2 anos. O mel é um alimento, olha que interessante, Flávia, o mel está para o adulto, assim como o leite está para a criança. Leite de mãe, de preferência. Ou seja, o mel deve ser usado muito diariamente por adultos, mas não por crianças. Até porque eu tenho pacientes, nós temos crianças que vivem usando mel e leite diariamente e não param nunca de ranhar. A hora que para, por quê? Porque ele solta a secreção e ele inclusive cria muco, por isso que a gente tem que cuidar. Mas o mel é interessante, dentro de um limite, 2, 3 vezes por semana, é muito bom usar. Pode colocar a próxima pergunta, nosso público está participando, o recadinho da Vânia. Sobre a bronquite asmática, tem alguma relação à temperatura mais fria com a doença? Então, a bronquite e a asma é um tipo de bronquite, né? A asma, ela pode ser desencadeada por temperatura, a gente chama que são sazonais e que tem a ver com mudança de clima. Tem crianças que correndo ativam a asma e tem as crianças que são alérgicas. Aí a alergia não vai ser alergia ao frio, na verdade é essa adaptação. Então a bronquite asmática é piorada, digamos assim, ou ela é facilitada quando a gente está num clima frio. Porque quando esfria, gente, o nosso aparelho respiratório, literalmente, ele para de trabalhar 100%. Nós temos cílios aqui no nariz, nós temos cílios em todo a traqueia e no pulmão, que eles funcionam quando está aquecido. Quando está friozinho, eles trabalham menos, ou seja, jogam para fora menos os bichos. Pode colocar a próxima pergunta. Ana Maria, meu filho tem 8 anos e toma muita água à noite, isso é normal? Olha, Ana, ele pode estar tomando essa água à noite porque não tomou de dia. Por isso que de hora em hora, um copinho d'água, um copinho d'água. Então tem que avaliar, porque se é só à noite e ver como ele está tomando de dia. Provavelmente é por causa
porque justamente à noite ele tomou banho, se acomodou e aí vem uma sede do déficit do dia inteiro. Ai, adorei nossa conversa, que saudade. Eu só não te abraço porque não pode ainda. Que bom. Obrigada, volte Obrigado, sempre, Flávia. doutor. Adoro conversar com você, Muito porque bom. você sempre consegue ser muito didático para a gente conseguir entender. Que bom, obrigado. E se puderem, quiserem mais informações, DR Juarez Furtado nas redes, a gente tem sempre material por lá. Obrigada. Vamos fazer